Olá, meu nome é Janeilson e esse é o canal Astro HD. Esse vídeo é sobre aspectos e orbes. Eu vou falar das orbes primeiro porque elas são mais necessárias para o entendimento dos aspectos. As orbes são tecnicamente a área de influência de um astro. Na posição onde o astro se encontra, ele vai influir dali a uma certa distância para frente, mesma distância para trás. Essa é a orbe. Os astros têm diferentes tamanhos de orbes. E algumas pessoas usam diferentes tamanhos também para outros astros. Eu vou tratar aqui do tamanho de orbe que eu normalmente costumo utilizar. 8 graus para o Sol, 6 para a Lua e 3 para os demais planetas. O que isso significa? Se algum astro estiver a 8 graus de distância do Sol, ele já recebe a influência do mesmo. Agora vamos falar sobre os aspectos. Começando pelos aspectos harmônicos. Trígono. O trígono ocorre entre planetas que estão a 120 graus de distância, considerando, é claro, as diferenças de orbes. O trígono, por acontecer entre planetas que estão em signos de mesmo elemento, eles também trazem a mesma energia, o que facilita para que eles trabalhem junto. Porém, uma pessoa com muitos trígonos no mapa tende a ficar um tanto mais preguiçosa, já que ela normalmente vai se habituar às coisas acontecendo de forma mais facilitada, sem que lhe necessite muito esforço pessoal. Sextil. Ocorre entre planetas que se situem a 60 graus de distância um do outro. O sextil também é um aspecto harmônico. Ocorre entre signos que se compreendem, não têm exatamente a mesma energia, como acontece no trígono, mas um compreende o outro. Então eles tendem a se apoiar. Porém, ao contrário do trígono, ao se compreenderem, eles podem adicionar algo, ao invés de ficarem exatamente na mesma ideia que o outro planeta se encontra. Agora falando dos aspectos desarmônicos, começando pela quadratura. A quadratura ocorre entre planetas que se encontram a 90 graus de distância, considerando sempre as orbes. A quadratura já é um aspecto mais desafiador. Os planetas estarão em signos de mesmo modo, mas de diferentes elementos, o que fará com que eles se posicionem da mesma maneira, porém querendo direcionar o mapa para diferentes situações. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a oposição. A oposição, como o próprio nome já diz, ocorre entre astros que se encontrem opostos no mapa, em um ângulo de 180 graus. E além de se oporem nas localizações que se encontram no mapa, eles também vão se opor em assunto, assim como na maneira de ser, o que vai fazer com que eles, de certa forma, estejam competindo entre si para levar o mapa para uma diferente questão, para uma diferente área, para um diferente entendimento, cada um sempre querendo sobressair sobre o outro, deixando em alguns casos talvez até o indivíduo um tanto dualizado ao encarar o assunto relacionado à casa onde ele tem uma oposição, às casas, já que ele terá em duas casas opostas. E assim como foi falado no trígono sobre um mapa carregado desse tipo de aspectos tender a deixar a pessoa um tanto preguiçosa, no caso dos aspectos desarmônicos, tanto a quadratura quanto a oposição, eles já tendem ao efeito oposto, já que a pessoa, para lidar com essas características, vai ter que trabalhar mais a própria decisão, a própria determinação em qual dos aspectos seguir. Ela tende a desenvolver uma maior disposição, e isso se ela conseguir lidar com essa questão e não ficar, na verdade, dividida, entrando em conflito consigo mesma na tentativa de resolvê-la. E por último, eu guardei um aspecto que não é obrigatoriamente nem harmônico nem desarmônico. A sua condição entre positivo ou negativo vai depender do planeta que esteja sendo tratado. A conjunção ocorre com planetas que estão juntos, na mesma posição do mapa. A conjunção acontece quando o planeta de trânsito mais rápido se aproxima de um planeta de trânsito mais lento. No momento em que suas orbes se tocam, inicia-se a conjunção. A conjunção se mantém até após passado para o outro lado, o planeta de trânsito mais rápido, sua órbita saia do contato com a órbita do planeta de trânsito mais lento. E quanto a ele ser harmonioso ou desarmonioso, vai depender do planeta, já que as energias vão estar trabalhando juntas. Planetas com energias mais similares vão trabalhar bem em conjunto, enquanto que planetas com energias muito diferentes terão problemas. Dessa forma, um planeta é obrigado a conviver com o outro. Com as energias diferentes, vão ter diferentes recepções do outro planeta. O que no caso pode gerar até mesmo algumas situações onde um planeta se beneficia da conjunção, enquanto o outro acaba sofrendo um efeito negativo.
o que é o caso mais claro de uma conjunção entre Vênus e Marte. Vênus, com sua energia mais calma e delicada, tende a atenuar a agressividade e impulsividade de Marte, o que ajudaria principalmente numa tomada de atitude mais momentânea, que não permitiria que a pessoa manifestasse tanto a agressividade de Marte. Ele manifestaria, seria mais presente, porém com a energia de Vênus influenciando, o que daria à pessoa mais tato para lidar com as situações. Enquanto que, ao contrário, quando se trata das funções de Vênus, que são ligadas a relacionamento e a profissional, assim como dinheiro, a pessoa vai tender a agir de maneira mais agressiva, mais impulsiva nessas áreas. Vale constar também que as cúspides das casas também fazem aspectos com os astros. Porém, as cúspides não têm órbes, elas fazem aspectos somente no exato grau onde ela se encontra. Cúspides que são exatamente onde se inicia uma casa, sendo assim um importante significador do assunto daquela casa. Porém, a cúspide não é a casa em si. A casa começa na cúspide e vai até chegar ao início da casa seguinte, ou seja, a sua cúspide. No caso, energias que estejam ao final de uma casa podem começar já a influenciar na casa seguinte, por estarem em conjunção com a sua cúspide, mas não deixam de influenciar na casa anterior, onde elas realmente se encontram, e é onde elas devem realmente ser analisadas. Então, para esse vídeo é isso. Ficou em dúvida sobre alguma coisa que foi comentada, sobre alguma coisa que não foi comentada ou da maneira que o vídeo foi abordado? Pergunta para um outro vídeo? Comenta também aí embaixo. Se você gostou, não esqueça de positivar o vídeo, assim como também assistir os outros vídeos do canal e, é claro, se inscreve. Um abraço e até o próximo vídeo.